A paz do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, muito boa noite. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. O Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, te dando sabedoria e discernimento. Muito obrigado, você que chegou até aqui. É sempre um prazer poder compartilhar da palavra de Deus com você. É sempre um prazer compartilhar um devocional de Deus com você. E eu creio que essa noite Deus irá falar ao teu coração, porque hoje nós temos um assunto a abordar que é muito interessante para nós, que hoje temos uma vida com Cristo, que hoje caminhamos com o Senhor, e você que ainda não conhece esse Jesus da maneira que ele deve ser conhecido, meu amigo e minha amiga, eu te convido a conhecer esse Jesus de maneira mais íntima, com relacionamento, de segurar as mãos desse Senhor e dar a oportunidade dele fazer e mudar a sua vida. Amém, queridos? Então hoje eu queria trazer uma característica de Davi nessa noite para você, e que nós possamos reproduzir isso diariamente diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos afazeres diariamente. Amém, queridos? Então hoje eu queria falar um pouco sobre Davi, no momento que ele se encontra com o gigante, que acontece toda aquela cena que nós já sabemos, onde Davi vê aquele gigante afrontar o povo de Israel, e o povo de Israel amedrontado, o povo de Israel com medo daquela afronta durante tantos dias, aquele gigante afrontando o povo, aquele gigante amaldiçoando o povo, aquele gigante falando contra o povo, o exército de Deus, e aquele povo acanhado, com medo diante daquele gigante. Até o momento que Davi aparece, primeira hora que ele bate os olhos naquele gigante, ouve as afrontas do filisteu contra o povo de Israel, ele fica irado em ver aquela cena onde o povo de Israel, o exército, está acuado por causa daquele gigante, com medo por causa daquele gigante, e Davi fala: não atemorizeis o vosso coração. Eu imagino agora aqueles homens olhando para Davi. Davi, a Bíblia nos relata que era o menor de sua casa. Alguns historiadores vão dizer que ele era baixo também em estatura, ruivo. Ele era diferente dos seus outros irmãos, a ponto de o próprio profeta Samuel, no momento de ungir a Davi, isso aqui fica para outro momento, mas eu preciso explicar isso a você. No momento que o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele vai ungir um novo rei, segundo Deus escolheu. Ele traz o primeiro filho, traz o segundo filho, olhando a aparência, a formosura, a estatura. Quando Deus fala para ele: Samuel, eu não enxergo como vocês, eu enxergo o coração. O Samuel manda chamar o filho mais novo da casa, o menor da casa, que é Davi. A Bíblia fala que ele era formoso. A Bíblia fala sobre um pouco das suas características, mas eu imagino agora os soldados do exército de Israel olhando para Davi falando: quem é esse? Quem é esse? Não tem estatura de soldado, ele não tem postura de soldado, ele não tem armas de soldado. Quem é esse? Quem é esse? A gente pode conjecturar de pessoas rirem de Davi, e Davi olhar para um lado, olhar para o outro, de repente ver as pessoas rindo, mas ainda assim se permanecer firme diante da decisão de enfrentar o gigante. E ele fala: não atemorizeis o vosso coração. Onde aquele gigante fala o que vai fazer com Davi, Davi diz para ele: você vem contra mim com lança e escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi tinha algo diferente dos demais, que era a garantia da palavra e Deus ser com ele. Diante de alguns desafios, nós acabamos desacreditados por conta do tamanho. E isso às vezes reverbera algumas promessas que o Senhor nos faz, onde nós deixamos de acreditar que um dia poderia se realizar, porque nós estamos acostumados a acreditar no que é mais fácil.
que é o quê? Aquilo que nós podemos tocar e aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Então é mais fácil para o ser humano hoje acreditar e crer naquilo que é tangente e naquilo que é palpável. E Davi, ele nos ensina isso. Sobre promessa, sobre desafios, que nós temos um Senhor e que é no nome dele que nós vamos alcançar as promessas, que é no nome dele que nós vamos sobrepor os nossos desafios. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu queria que você trouxesse esse sentimento de coragem que está faltando em você. Deus chega para Josué no momento que ele assume a liderança do povo de Israel e diz para ele ser forte e corajoso. O Senhor é o único capaz de conseguir enxergar o que nós temos por dentro. Josué, homem de batalha, eu imagino esse homem à frente do povo, um homem que já venceu tantas guerras, agora assume uma responsabilidade de um povo gigantesco, de milhares de pessoas, e tê-los que conduzir até uma terra que o Senhor prometeu. Imagina como que estava a cabeça de Josué. No rosto, ele poderia até não demonstrar nenhum tipo de sentimento em relação a isso e continuar mostrando a sua postura de forte. Só que Deus, ele vai no coração e ele fala, ser forte e corajoso. Primeiro, Deus, ele dá a característica natural de Josué, é ser forte, homem de guerra. Só que no coração, ele sabia que ele estava sentindo medo. Aí ele fala, ser corajoso. Medita de dia e de noite na minha palavra. É ele quem nos garante transpassar os desafios, sejam eles grandes ou pequenos. Só que eu quero te dar uma notícia hoje. Eu não sei se para você vai ser uma notícia triste, eu não sei se para você vai ser uma notícia boa, porque você tem capacidade de sobrepor todos os seus adversários, por maior que eles sejam. Mas quando você passar por cima desse gigante, vai vir um gigante maior do que esse. Que isso, Renan? Como é que você fala uma coisa dessa? É verdade. Porque agora você está apto e capacitado para sobrepor desafios ainda maiores. Entenda uma coisa, que o Senhor não permitirá que você viva desafios nessa terra maior do que o que você não possa suportar. Então, como Davi hoje, seja corajoso, porque você está debaixo de uma palavra. Eu não sei qual gigante, meu irmão e minha irmã, tem se levantado contra a tua vida durante esses dias. Eu não sei que gigantes têm se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua parentela, contra a tua família. Eu não sei qual é o nome desse gigante. Às vezes o nome desse gigante é bebida, às vezes o nome desse gigante é droga, às vezes o nome desse gigante é prostituição, às vezes o nome desse gigante é promiscuidade, às vezes o nome desse gigante é mentira. Eu não sei qual é o nome do seu gigante, mas eu tenho uma certeza. Não há nenhum gigante maior do que o Deus que nós servimos. Não há nenhum problema maior do que o Deus que nós servimos. Se o seu gigante é bebida, Deus é maior. Se o seu gigante é cocaína, Deus é maior. Se o seu gigante é maconha, Deus é maior. Se o seu gigante é crack, Deus é maior. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Se o seu gigante é prostituição, Deus é maior. Se o seu gigante é mentira, Deus é maior. Deus é maior do que qualquer gigante que você esteja enfrentando. Quem é esse gigante para afrontar o Deus da tua vida? Quem é esse gigante que está tomando lugar no teu coração que deveria ser do Senhor? Que nessa noite, meu amado, minha amada, você possa dar uma ordem no reino do Espírito, colocando para fora todo gigante que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Não aceite.
Não aceite que a droga seja maior do que Deus. Não aceite que a bebida seja maior que Deus. Não aceite que a mentira seja maior que Deus. Não aceite que a prostituição seja maior que Deus. Não aceite que a promiscuidade seja maior que Deus. Não aceite. Ainda que esse gigante tenha se levantado contra ti, chegou a hora desse gigante cair de uma vez por todas. E através desse vídeo, através dessa palavra, você seja liberto de todo gigante que tem te afrontado. Aleluia. E Deus sopra no meu ouvido agora que você está sendo acusado injustamente. Que você está sofrendo o gigante da acusação nos seus sentimentos, na sua mente e no teu coração. E Deus está soprando aqui no meu ouvido sobre esse gigante, gigante da acusação. Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que todo gigante da acusação caia por terra agora, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou todo arrepiado no momento que eu gravo esse vídeo, no momento que nós meditamos através da viva palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque é Ele que vai te libertar. É Ele que guerreia as tuas lutas. O nome dele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele que segura a tua mão e vai à tua frente. Não tem gigante maior que possa te vencer. Eu vou continuar repetindo isso até você dar um glória aí no teu lugar e entender de uma vez por todas que o Deus que tem dentro de você e a palavra que existe dentro de você é maior do que esse gigante. E você, meu irmão e minha irmã, que ainda não conhece dessa palavra, que ainda não conhece sobre esse Deus e que tem sucumbido diante das batalhas, que tem sucumbido diante desses gigantes, meu amigo e minha amiga, eu te apresento esse Jesus, o Nazareno, que morreu numa cruz do Calvário para que você tivesse livre acesso ao Santo dos Santos e alcançasse a vida eterna. Deixa esse Jesus entrar e fazer morada. Experimenta isso. Ah, Renan, experimenta isso. Minha família é assim, assim, assado. Meu irmão, entenda uma coisa, que a sua salvação é individual e que nenhum dos seus familiares pode buscar por você. Então, se o momento é esse, aproveite essa oportunidade. Coloca no comentário aqui, eu quero esse Jesus. Coloca nesse comentário aqui, eu quero esse Jesus morando dentro de mim. Ser forte não é você mergulhar num balde de combo dentro da balada. Não. Ser forte é levantar a tua cabeça com orgulho, saber que você está debaixo de uma palavra, vivendo a verdade do Senhor. Isso é ser forte. Negar aquilo que o mundo oferece. Isso é ser forte. Então, meu irmão e minha irmã, que nós hoje possamos entender sobre essa característica de Davi, mas não ficar guardado dentro de nós. Nós possamos exercer essa característica diariamente, homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres corajosos. Que hoje, meu amigo e minha amiga, você possa ser como Davi, que olha para o gigante, não corre, enfrenta. Ô Senhor, chegou a hora de enfrentar de frente os problemas. Chegou a hora de enfrentar de frente aquele gigante que tem te atormentado, tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz. Chegou a hora de enfrentar esse gigante agora. Chegou a hora de vencer esse gigante. Você pode vencê-lo.
Porque existe um Deus todo-poderoso que sabe de tudo. Esse mesmo Deus que garantiu a vitória de Davi, que depois da vitória dele em derrotar o gigante nós conhecemos. E no momento breve teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Depois do gigante, sempre haverá uma recompensa. Quantos amigos meus fizeram muitas mães chorarem por conta do erro, do pecado, da falha, de sucumbir aos gigantes. Mas depois que se posicionaram, fizeram muitas mães sorrirem. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que os olhos e a face do Senhor resplandeça sobre ti nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, quero orar pelos seus filhos agora, entregando, Jesus, cada um diante daquilo que eles necessitam, Pai. E quantos gigantes são, Deus, os que têm se levantado contra os teus filhos? Seja o gigante da prostituição, o gigante da mentira, das drogas, da bebida. Senhor, nenhum deles é mais poderoso do que ti. O Senhor é grande, forte e fiel. Então liberta o cativo, o oprimido e vença, Senhor, as batalhas dos seus filhos. Em o nome de Jesus. É isso que eu oro, Senhor, te agradecendo. Amém. E você disse também. Amém. Amém, meu amigo e minha amiga. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, por esse momento maravilhoso. Deus possa te abençoar. Deus possa te guardar e te proteger. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite. E você tenha uma excelente noite de descanso. Amém? Eu vou ver se nesse final de semana eu consigo fazer uma live de oração às 00:30. Mas eu aviso a vocês aqui no YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever, de ativar o sino de notificações e de deixar o seu comentário. Compartilhar esse vídeo também. Deus abençoe, amo vocês. Não se esqueça, Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Fique na paz. Deus abençoe.